Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Como já é habitual em Dois Dedos de Conversa, hoje vamos ter a presença do professor Aragão com temas sempre interessantes. Bom dia, professor. Para hoje, qual é o assunto que segue? Pois para hoje temos preparado os alimentos processados. E, infelizmente, cada vez mais nós consumimos alimentos processados. Infelizmente, mas pronto. É verdade, o fast sim. food está na berra. E isto, como a saúde não são só vacinas, a saúde são essencialmente bons alimentos, vamos falar deles. Claro. Com os bons alimentos consegue-se fazer uma prevenção Assim, é verdade. Sim, das maleitas desta vida. Força, professor. Então vamos lá à sua conversa, sempre interessante, em Dois Dedos de Conversa. Ora, vamos então tentar. Ora, sabemos todos o que são alimentos processados. Talvez o que não saibamos tão bem é quais são as causas, qual é a forma e qual é o efeito desse processamento. Então, para nos entendermos e para ser simples e claro, vamos utilizar como exemplo um produto trivial que é o sal. E Portugal já foi um grande produtor de sal, ainda produz algum, mas está em risco por desinformação e perder a qualidade alimentar desse sal português. Veremos mais tarde o porquê. Ora, o sal é necessário ao metabolismo humano e ao sistema imunológico em particular. São os dois que realmente têm a ver muito diretamente com a existência do sal no nosso organismo. Se, como pessoas humanas que somos, vivêssemos num ambiente natural, com alimentos provenientes de um ambiente puro, um ambiente sadio, não precisávamos de adicionar um sal extra nas pedinhas do sal. Não era preciso. Os alimentos têm sal e era suficiente. Ora, a verdade é que vivemos em ambientes artificiais, com muito stress, com emoções desequilibradas e com antinutrientes na dieta, por exemplo, como é o caso de quem? Do açúcar branco, da farinha refinada, são considerados neste momento antinutrientes. E a alimentação, pois, deixou de ser tão boa como era. Temos uma alimentação muito comercializada. E além disso, a lixiviação que é feita dos solos com todos os produtos químicos que realmente depois vão parar aos solos, desmineraliza os próprios solos e as próprias plantas já não têm aqueles elementos que tinham antigamente, nomeadamente o próprio sal. Por isso é que os mais antigos dizem com toda a razão que a comida já não sabe aquele sabor do antigamente. A comida não sabe a nada, não é? Tem sempre um ponto de referência do antigamente. Nós estamos a dar conta, efetivamente, disso numa peça de fruta que se come e que, pronto, deixou de ser aquela memória que nós tínhamos dessa mesma peça de fruta. É verdade. Ora, falando do sal, temos que considerar o sal marinho, o sal bruto, o sal puro e o sal refinado. O sal marinho, o sal puro, tem elementos importantes. O sal refinado é prejudicial à nossa saúde e vamos ver porquê. O sal refinado é o resultado do processamento do sal marinho bruto. É de facto que ele vem. Então, o porquê disto? O sal marinho tem cerca de 84 elementos. E vou falar de alguns que todos conhecemos. O enxofre, o bromo, o magnésio, o cálcio, algas microscópicas fixadoras do iodo, o krill, que é a base, portanto, alimentar de todo o planeta, e até esqueletos cálcicos de animais marinhos invisíveis, e que fornecem, portanto, estes elementos e muitos mais, poderia dizer, fornecem os chamados oligoelementos imprescindíveis. Ora, os oligoelementos, a pessoa tem uma ideia, já se tem falado, aparece muitas vezes já na televisão, mas o prefixo oligo quer dizer poucos elementos, ou seja, uma quantidade mínima que é preciso disto, mas que é imprescindível. E é prescindível para quê? Não é só assim para juntar aos alimentos, às células, não. É que estes elementos químicos são necessários às enzimas, são, digamos, um instrumentozinho que no nosso organismo é responsável pelas reações bioquímicas que nos mantêm vivos.
E então estes químicos são necessários às enzimas. Como, por exemplo, olha, o zinco, o cobre, o molibdênio, o magnésio, o cálcio natural, que é diferente depois de outro cálcio, são necessários. Olha, é uma espécie de catalisador. Portanto, catalisador, agora fala-se muito dos catalisadores, por causa dos roubos que há nos catalisadores dos carros. E chama-se catalisador nos carros, porque tem um metal nobre, por isso é que eles roubam, que à passagem por ali dos gases quentes vindos do motor, esse metal que tem capta esses gases, reagindo quimicamente com eles, promovendo uma reação química de catalisação. Ora, pois também esses elementos do zinco, do cobre, molibdênio, magnésio, etc., fazem nas enzimas este papel de catalisadores, de tal maneira que há reações químicas no nosso organismo complexas, complicadas, a 37 graus do nosso corpo, e que se fosse em laboratório era preciso estarem a 80, a 90, a 100 graus. E através delas, a uma baixa temperatura, dá-se a mesma reação. É a maravilha da vida. Claro. Ora, então o que é que acontece? Até aqui tudo bem. O que acontece é que a indústria química é muito poderosa e lucra imenso com a extração e a comercialização desses elementos que o sal tem. Em particular, um deles que é muito procurado para muitas indústrias, desde a eletrónica até outras, que é o iodeto de potássio. Então vai ao sal bruto, sal vindo tanto diretamente do mar, e por processos de lavagem com água a ferver, por dissolução total, e com a utilização do próprio vácuo, vai desnaturando o sal marinho, retirando dele uma série de elementos químicos que depois concentra e vende, e o consta a muito bom preço, especialmente este iodeto de potássio, que é quase ao preço do ouro. Até aí a seguir. Pois a seguir, para vender o sal, o dito sal refinado é adicionado, pois, com produtos artificiais, feitos em laboratório, muitíssimo mais baratos, como o iodo artificial, é uma série deles, a dextrose, carbonato de sódio, o óxido de cálcio, que é a cal vulgar, o ferrocianato e o peroxiato de sódio, o fosfato tricálcio de alumínio, o silicato aluminado de alumínio, o talco mineral. Olha, acrescenta-lhe uma série de coisas que ele não tinha e que, em termos organolépticos, portanto alimentares, não tinha interesse nenhum. Então, o sal, que era um produto natural, passa a ser um produto cheio de alvejantes, para ser branco, estabilizantes, conservantes, antiometantes, que são aqueles produtos que servem para cada grão de sal não se pegar ao outro. Isso era muito fácil de cair lá do saleiro para fora, mas que em termos de saúde não tinha interesse nenhum. Portanto, é-lhe retirado o que fazia falta à vida e é destinado o que nos faz mal. Por exemplo, faz mal em quê? Olhe, segundo os relatórios médicos, faz mal, faz nódulo na tiroide, faz cálculos renais, faz cálculos biliares, provoca arteriosclerose, a hipertensão, mais uma série deles. É mais conhecido pela hipertensão. Claro. Porque ao retirar suponhamos que tinha 1 grama, se lhe retirar uma série de coisas de outros produtos e não lhe retirar o cloreto de sódio, percentualmente o cloreto de sódio que faz a hipertensão é o que sobe. Está em mais quantidade. Tem maioria, exatamente. Tem, por lhe ter retirado o outro. Ora bem, pois todos estes aditivos e todos estes acrescentes torna o sal, enfim, menos próprio. É claro que o sal é natural, o sal bruto, o sal do mar, o sal puro. Chamado sal grosso. Sim, sal grosso. Sim, mas o que vem diretamente da salina também não se deve utilizar diretamente. Até aí porquê? Porque já há 20% de agentes poluentes que estão nas águas do mar atualmente. Pois. É só por isso, não é por ele próprio. Ele estava bom, tal como era, mas já tem 20% de poluentes. Só que esses poluentes no sal grosso é-lhe retirado por simples passagem de água por lavagem. Pura e simplesmente por lavagem. Lavagem e secagem, esses poluentes, muitos até são de ordem física e não química, desaparecem todos e ele fica. Estamos depois de entender, assim, desta maneira, o que é o processamento dos alimentos. Servindo do exemplo do sal, que é uma coisa tão trivial e comum.
É claro, depois podíamos falar de outros. Por exemplo, um caso extremo, que é uma coisa que me foi relatada mesmo de viva voz, que é o caso dos suínos, das chamadas fábricas de carne, estão suspensos do teto por 2 alças de uma correia qualquer, e os coitados desde que lá são postos até que são mortos, pois nunca se mexem, nunca têm exercício nenhum, até as próprias patas perdem, digamos, a sua funcionalidade e são moles e nem aguentam o peso. Um horror perfeito, isto é que é realmente terrível e é o cúmulo do processamento. A industrialização dos alimentos leva a que se cometam realmente essas práticas não muito saudáveis e completamente reprováveis. Professor, gostaríamos de falar mais sobre estes assuntos e vai ter a oportunidade noutras emissões. Deixa-me só dizer uma coisinha que não completei, que é isto. Então, porque é que nós falamos no sal em Portugal que está em risco? Porque a União Europeia tem a intenção de certificar o sal tradicional e o sal processado exatamente com o mesmo carimbo. E depois nós não podemos distinguir um do outro porque está tudo autenticado pela mesma via. O que não está certo. É isso que farinha do mesmo saco, quando de veras as coisas são completamente diferentes. Olha, qual é a moral da história? Informação credível e cultura são as armas contra a barbárie. Quem é que dizia isto? O senhor Erasmo de Roterdão, que é tão conhecido agora nos programas estudantis da Europa. Já ele dizia isso. E é nessa perspectiva que nós estamos por aqui, não é verdade? Dar uma informaçãozinha às pessoas fazerem as suas opções. É sempre bom. Muito obrigado, do professor Aragão. Até a uma próxima. Um grande abraço. Até à próxima. Muito obrigado também. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.